Fala, galera! Vamos começar aqui um assunto muito importante para a sua prova, que todas as provas de concurso geralmente cobram, que é porcentagem. Vamos lá. Porcentagem. O que é a porcentagem, gente? Porcentagem é medida de razão com base em 100. O que quer dizer? Que é, por exemplo, se eu tenho 5%, eu tenho 5 sobre 100. Então, sempre é com base 100. Proporção entre dois números, por exemplo, se eu tenho 30%, foi o que eu te falei. Ela é uma proporção, ó, 30 por 100. E aí, ó, eu posso simplificar o zero com zero, e aí eu vou encontrar uma razão de 3 sobre 10. Então, entender que a porcentagem é uma razão, ela é uma proporção entre dois números, e se eu fizer essa proporção, eu posso ter ela aqui, ó, em forma fracionária. Também posso transformar de forma fracionária para uma porcentagem, e assim vai, entendeu? 40%, 40 sobre 100. Sempre saber que é sobre 100, sobre de base 100, entendeu? Então, 40 sobre 100, posso simplificar o zero com zero, vai ficar 4 sobre 10. Olha, a questão da simplificação é engraçado porque sempre que você conseguir simplificar na sua prova, simplifique. Porque na sua questão de prova, ele vai colocar, por exemplo, a razão de 40% é 2 sobre 5. E aí a pessoa, não, se é 40 sobre 100, eu vou encontrar 4 sobre 10. Só que 4 sobre 10 eu ainda consigo simplificar isso por 2. Então, preste atenção sempre para simplificar tudo até o final. Então, aqui vai ficar 2 sobre 5. Então, se ele perguntar a proporção de 40% em forma de fração, você vai dizer que é 2 sobre 5. Entendeu aí? Então, lembrando, sempre que a medida da razão é com base em 100, sempre você vai colocar para transformar de uma razão para uma fração, para uma proporção, você vai fazer 30 sobre 100, simplificar o que der para simplificar e encontrar a nossa razãozinha, entendeu? Beleza, vamos para frente. Número relativo. O que é esse número relativo na porcentagem? Por exemplo, quando eu digo 5% de 200, a gente tem que saber que esse 200, ele é o todo, e eu quero 5%, é a fração desse todo, é um número relativo a ele. Então, se eu digo 5% de 200 alunos foram aprovados. Então, a fração desse todo aqui, o que é a fração? Eu transformar esse 5 em 5 sobre 100. Exemplo aqui, ó, 5% de 200, 5 sobre 100. Professora, eu preciso fazer sempre assim? Se você não quiser errar na sua questão, e a gente está aqui para simplificar e fazer a matemática ficar fácil para você, se você quiser não errar, você faz assim. Se não, tem gente que já sabe fazer direto, fazendo como? Por exemplo, eu calculo 10% de 200, eu já sei da minha cabeça quanto é, só que às vezes você vai encontrar números com vírgula para calcular a porcentagem, ou números maiores para calcular a porcentagem, então não erra não, faz assim. 5% é 5 sobre 100, e aí você vai, ó, fazer, ó. Aqui eu posso multiplicar 5 vezes 2, 10. Repito os dois zeros, né, ó. Sobre 100. E aí eu vou cancelar, ó, o que dá para cancelar. Simplificar. 10 sobre 1 é a mesma coisa que 10. Então, 5% de 200 é 10. Beleza? Facilitando a sua vida. Sempre tenta colocar esse negocinho de 5 sobre 100. Se for um número com vírgula, você transforma, a gente vai ver mais na frente. E assim vai. Bizu aqui, ó, para identificar o valor percentual de qualquer número natural, ou seja, qualquer número, se eu quero saber a porcentagem desse número, qualquer número natural, decimal, fracionário, basta eu multiplicar por 100. Então, como é, professora, que eu vou saber a porcentagem de um número? Se ele me deu 12,5, qual é a porcentagem desse número? Então, você vai multiplicar esse número por 100. Seja ele natural, por exemplo, 5 é um número natural. Se eu quisesse saber a porcentagem, eu multiplicaria por 100. O número 5, a porcentagem de 5, aí eu multiplico ele por 100, no caso 500, e eu encontro a porcentagem disso. Natural, decimal, decimal, números com vírgulas, e fracionário, sempre você vai multiplicar por 100. Aqui é o exemplo, ó, aqui é um número fracionário, e eu vou multiplicar por 100 se eu quisesse a porcentagem, entendeu? Beleza? Vamos para frente. Eu botei uns exemplos aqui, ó. O exemplo aqui de número decimal, um exemplo de número natural e o 0,8 também decimal.
Para você entender. Se eu multiplicar por 100, é isso aí que é interessante. Você tem que entender que números com vírgulas. Esse negocinho aí de número decimal, a gente tem que entender. Quando a gente está transformando ele, a gente vai multiplicar por 100. Então, se eu multiplico esse número por 100, eu tenho que saber que, se tratando de número decimal, eu vou andar 2 casas. Ah, professor, se fosse 1000, 3 casas, e assim vai. Isso aí é uma coisinha que já aprendeu bem no começo, a gente já estudou sobre isso, e aí a gente está revendo isso, só que transformando em porcentagem. Para mim transformar qualquer número decimal em porcentagem, eu vou multiplicar por 100, então são 2 casas que eu vou andar, então a porcentagem aqui, ó, vai ser 13%. Professor, ainda não entendi. No caso, esse zero vai embora. Esse zero vai embora, porque se eu andei 2 casas, por que eu coloco esse zero aqui? Estou relembrando aqui com vocês uma coisa que a gente já viu no começo. Por que eu coloco esse zero aqui? Porque esse zero eu não iria deixar a vírgula solta, entendeu? É aquela coisa, não pode deixar a vírgula solta. Então a gente coloca um zero no começo. Só que essa vírgula, ela andou 2 casas e ficou bem aqui. E aí eu não preciso colocar um zero aqui, porque no caso desse coisa, a gente só coloca o zero antes da vírgula, não depois da vírgula, entendeu? Então, se andou 2 casas, vai ficar 13%. Beleza? Aqui no 4, se eu multiplicar por 100, simples. Vai andar 2 casas? Não, é como se a nossa vírgula estivesse aqui. Aí, sempre que a vírgula está depois do número, a gente não precisa colocar ela. Eu não precisaria colocar essa vírgula aqui, porque eu já sei, já subtende-se que a vírgula está ali, beleza? E se ela tivesse antes do começo da casa decimal, aí eu teria sim que colocar esse zero no começo. Aqui, multiplicando por 100, a gente vai encontrar 400%. Beleza? Então, para transformar qualquer número, seja ele natural, aqui é um exemplo de número natural. Se eu transformar um natural numa porcentagem, eu vou multiplicar por 100. Se eu transformar um decimal numa porcentagem, também multiplica por 100. Outro exemplo, 0,8. Multiplicando 0,8 por 100, vou andar as 2 casinhas, vou esquecer o zero, né? Andou 2 casas. Então, 1, 2, vai ficar 80. Vixe, professora, por que naquele ficou 13 e nesse ficou 80? Porque se a casa andou 2, eu já tinha um 8 aqui para andar, andei. A outra casa não tinha nada, então eu vou acrescentar um zero para não deixar a casa solta, porque eu não posso deixar, eu tenho que acrescentar sempre um zero se a casa ficar sem nenhum número possível. Beleza? Desses exemplos para você entender como é que você transforma números decimais, naturais, e vou dar também de fração para a gente saber como é que transforma isso em porcentagem. Mas o segredo é, multiplica tudo por 100, beleza? Outra coisa importante, na sua prova, geralmente quando se trata de porcentagem na prova, uma coisa que você tem que atentar, sempre que tem questão de porcentagem na tua prova, vai cair descontos, vai cair alguma coisa sobre reprovados, aprovados. Isso aqui é um bizu importante, porque na sua prova, para você identificar, às vezes, porcentagem, a pessoa só vai olhar, tem uma porcentagem aqui. Mas aí erra porque faz o cálculo da porcentagem e não entende que ele está querendo, por exemplo, um desconto. Ele está querendo saber quem foi o número de aprovados naquele concurso, os acréscimos que deu se eu acrescentar aquela porcentagem. Então é importante isso aí, saber descontos, saber reprovados e aprovados e saber acréscimos. É esse o bizu que eu te dou. Tua prova, geralmente, se tratando de porcentagem, ela não vai colocar, vem comigo, uma besteirinha dessa aqui não. Calcule 0,13, transformar 0,13 em porcentagem. Não. Geralmente ela vai querer que você calcule um desconto, saber quantos alunos tinham de reprovados, aprovados, quanto foi o acréscimo que aconteceu, se eu comprei um produto com um acréscimo de 20%, eu quero saber quanto foi que ficou esse produto, e assim vai. E aí eu trouxe 2 exemplos para você, um de descontos, para a gente entender como é que funciona na prova, e um de alunos reprovados e aprovados. Você vai ver os 2 aqui comigo. Ó, aqui, descontos. Presta atenção, geralmente na tua prova, ele vai dizer um celular, tô dando aqui um bizu, um celular, exemplo, de R$ 900 e teve um desconto de 40%. R$ 900 teve um desconto de 40%. E aí? Aí ele quer saber quanto eu paguei nesse celular. Então, primeira coisa, se ele sofreu um desconto de 40%, eu vou calcular 40% de 900. E aí, outra coisa legal de você entender é que o DI na porcentagem, ele é a mesma coisa de eu dizer que está multiplicando. Quando eu falo 40% de alguma coisa, é como se eu estivesse fazendo um número relativo. 40% de 900, a multiplicação dessa fração, que vai ser 40 sobre 100,
por 900. Então, aqui a gente vai fazer 40 sobre 100 de, né, que é multiplicação, 900. Beleza? Ok. Só que aqui, gente, vou calcular, vou logo aqui fazer, ó, 9 vezes 4, 36. Vou colocar os zeros. Poderia logo simplificar com 100 de baixo, mas eu quis fazer aqui. E simplifiquei aqui, ó. Cortei o zero com zero, ficou 360. 360 é o meu valor final e é isso que a galera erra na prova. Ele quer saber quanto eu paguei. Aí você encontrou 360, aí lá nas opções vai ter o número 360. Aí você, porra, marquei, acertei a questão. E aí, ó, já tem que ver que tá errado, porque no caso, 360 você vai ter que diminuir do valor de R$ 900, porque isso aqui é o valor de desconto, não é o valor que eu paguei. Esse é o valor que foi descontado do meu todo, de R$ 900. Então, vai ficar 900 menos 360, calculando aqui, ó, vai ficar 540. Então, aqui foi o valor que foi pago, real, eu paguei R$ 540 no meu celular, se ele teve um desconto de 40%. Beleza? Então, sempre que ele fizer desconto, atenta nessa questão de ver isso aí. Ele quer desconto, então, se ele está pedindo quanto eu paguei, agora, se ele dissesse na questão, quanto foi o meu desconto? O meu desconto foi de 360. Agora, quanto eu paguei, eu tenho que pegar o todo, R$ 900, e diminuir de 360, que foi o valor de desconto. Beleza? Sempre questões de desconto, atenta a isso. Se ele quer o desconto real ou se ele quer o que você pagou nesse desconto. Vamos para frente. Exemplo aqui. Alunos reprovados e aprovados. Importantíssimo. Alunos reprovados e aprovados. Se ele, na tua prova, vier falando sobre reprovação e aprovação, é a mesma coisa do desconto. Ele vai querer ou o número de alunos aprovados naquela sala de aula, ou ele vai querer o número de reprovados. No caso aqui, eu coloquei um exemplo. Uma turma de 80 alunos, eu tive 15% reprovados. 15% reprovados. E o número de aprovados, ele quer, ó. Se eu tenho aqui os reprovados, que são 15%, vamos calcular o número de reprovados. 15% de 80. Esse 80 é o total. É o número total de alunos. Então, 15% de 80, já sabemos que o dia é como se fosse uma multiplicação. Vai ficar 15 sobre 100 vezes 80. Aí eu posso, se eu quiser, ó, facilitar mais, para poder ganhar tempo, já pode cancelar esse zero com esse zero. E aí fazer, ó, 15 vezes 80 vai dar, deixa eu fazer aqui rapidinho, 40, 120 sobre 10. 120 sobre 10. Esse 120 sobre 10, eu vou o quê? Simplificar. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, eu encontrei 12. Esse 12 aqui é o número de alunos reprovados. Reprovados. Beleza? Que é os 15%. Então, são 12 alunos. Para me saber o número de aprovados, era só eu pegar o total, que é 80, diminuir de 12, que foi o número de reprovados, e vai dar 68. Beleza? Ok? Então, sempre que ele quiser, você vai pegar depois e vai fazer a diminuição no final. Ah, professora, poderia fazer de outro jeito? É isso que eu quero te explicar. No caso aqui, se eu tenho 15% reprovados e o meu total, que é 80 alunos, significa 100% daquela turma, né? A gente já deduz isso. Se eu dou um total, por exemplo, eu tenho 80 alunos na sala. Esses 80 são o quê? São 100%, é o meu todo. Então, é como se fosse 100%. Os reprovados são 15%. Então, para me saber, para me calcular o número de aprovados, era diminuir 100% de 15%. Então, vou encontrar 85%, né? E aí, eu faria 85%. Calculava em cima de 85% para encontrar já o valor de número de aprovados. É, professora, realmente isso aqui é mais complicado, se você for fazer assim, na minha opinião. Mas você também pode fazer 85 de 80, aí encontraria exatamente os 68, beleza? Fazendo desse jeito. Mas eu prefiro o quê? Ele deu 15%, é uma porcentagem menor, mais fácil de calcular, fazer os cálculozinhos, multiplicação, porque é sempre assim, multiplicando, dividindo por 100, sempre assim. Então, mais fácil eu encontrar os reprovados e depois pegar o todo, do todo eu diminuir dos reprovados e encontrar o número de aprovados. Então, mas fica a seu critério. Do mesmo jeito aqui, ó, descontos.
eu tenho 900 e o desconto foi de 40. Esse R$ 900 é o meu todo, é 100% do todo. Então, tirando o desconto de 40, quanto é que seria o meu pagamento? 60%, né? Ó, 60% diminuindo de 40, de 900. E aí você encontraria. Só que eu prefiro fazer desse quesito. Encontra primeiro o desconto, depois diminui do todo e vai direto pro que você pagou. Beleza? Vamos resolver questãozinha aqui para a gente aprofundar o assunto. Vamos lá. Uma loja vendia uma TV por R$ 2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto em todos os produtos do estoque. O preço final da TV depois do desconto é 1.600. Vamos lá, vendiam TV por 2.000. No Dia das Mães, a loja anunciou uma promoção oferecendo 20% de desconto. E aí, em todos os produtos do estoque, e o preço final da TV ficou 1.600. Vamos lá, primeira coisa, a TV sofreu um desconto de 20% e passou, se ela sofreu um desconto de 20%, gente, ela passou a custar quanto por cento do original? Se sofreu um desconto, 100%, ela era 2.000. O 100% é 2.000, então se sofreu um desconto de 20%, eu posso dizer que ficou 80% do preço original, beleza? Então, se o preço original era 2.000, eu vou calcular 80% de 2.000. Professor, eu poderia fazer o reverso, calcular primeiro 20%, depois fazer o desconto para... Poderia, mas aí vão facilitar a nossa vida nos cálculos. 80% de 2.000, ó, 80 sobre 100. Cancela aqui, ó, 0 com 0. Aí de 2.000. Vou logo multiplicar 8 vezes 2, 16. Acrescentar os zeros sobre 10. Ó, cancelou, ficou quanto? 1.600. Essa questão aqui tá correta, porque depois do desconto ele perguntou se era 1.600 e é realmente depois do desconto de 20%, a TV ficou 1.600, gabarito correto, marca aí e vamos para a próxima questão. Questão 2. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, apenas 364 compareceram. Nesse caso, qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Tem que prestar atenção no que a questão está pedindo. Ele disse, quantos candidatos se inscreveram? 520. Na prova, compareceram 364. Então, de 520 inscritos, 364 foram fazer a 364 foram fazer a prova. E ele quer saber a porcentagem dos que faltaram. Se de 520, 364 compareceram, eu quero saber quantos faltaram. Então, vou diminuir 520 de 364, vou encontrar 156, e aí sim eu vou calcular. Isso aqui é a porcentagem dos que faltaram. Encontrei aqui, ó, só fazer agora uma regrinha de 3. Por quê, professor? Porque ele não deu nenhuma porcentagem. Olha aí, questão de porcentagem sem porcentagem. E é isso que pega a galera. Às vezes a galera quer ver a porcentagem para identificar se é uma questão de porcentagem. Aqui é uma questão de porcentagem que vai envolver um assuntinho que a gente viu, que é regra de 3. Então, se eu encontrei esse 156 e quero saber a porcentagem, eu vou dizer que o todo, 520, ele está para 100%, não é isso? Então, 520 é o meu todo. 520 está para 100%, assim como 156 está para X%. Quero saber qual a porcentagem. Então, comparei o todo com 100%. A gente já sabe que 520 equivale a 100%. E comparei os 156, que foram os que faltaram, a X% para mim descobrir essa porcentagem. Aí, fazendo os cálculos, ó, aqui é produtos dos meios pelos extremos. E aí eu vou encontrar 15.600, ó, fazendo isso aqui, ó, multiplicando. 15.600, é só acrescentar os zeros, é igual a 520 X%, né? Eu vou até botar aqui por cento. Então, X% vai ser 15.600. Sempre o que não está com a incógnita, a gente já viu no começo, o que não está com a incógnita vai ficar na parte de cima, o que está com a incógnita fica na parte de baixo. 15.600 dividido por 520. Simplifica o que dá para simplificar. Dá para diminuir aqui, ó, dá para dividir 1.560 por 52 e eu vou encontrar
30, ó aí. 30%. Então, o gabarito letra C, marca e corre para o abraço. Aí, professora, como é que tu descobriu que é 30%? Porque eu já fiz o cálculo antes. Mas você pode fazer aquele negocinho de calcular com mais presteza para poder encontrar o resultado. Beleza? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que têm tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor. Tamo junto. Te vejo. Fala, galera, vamos continuar o assunto porcentagem, resolvendo algumas questões que é muito importante, mas antes, deixa eu deixar para vocês aqui, ó, meu Instagram, caso vocês tenham alguma dúvida, segue aí a professora, manda lá no meu direct, pode perturbar de manhã, tarde e noite, que eu sei como é concurseiro, né? Tem concurseiro que gosta de estudar de manhã cedinho, tem concurseiro que gosta de estudar de madrugada, e eu tô lá, ó, no Instagram, Loana Alexandre, com 2 N's, viu? Loana Alexandre. Você coloca assim, você vai me encontrar lá. Segue a professora, pode mandar um direct que eu vejo todo mundo, pode ter certeza. Vamos continuar o assunto porcentagem, resolvendo questões, mas fazendo uma revisãozinha sobre porcentagem. Já vimos que é a proporção entre dois números com base 100, né? Já vimos também números relativos, como é que funciona. Quando eu digo 5% de um número, é a fração do todo, que é esse 5%, e o todo é 200. E também te dei o bizu, que qualquer número, seja natural, decimal ou fracionário, basta multiplicar por 100 e a gente vai encontrar aí a porcentagem desse número. Outra coisa importante que eu te falei foi sobre descontos, reprovados e aprovados e acréscimos, porque nas questões de porcentagem, você vai acompanhar comigo, que tem muito sobre desconto, acréscimo, sobre reprovados, alunos, sobre alunos que passaram e não passaram, e assim vai. Beleza? Só que aqui eu vou te dar um bizuzão para tu resolver questão de prova. Na tua questão de prova, que tu quer facilitar a tua vida. Como assim, professora? Regra do cadinho. Essa regra aí eu te dou para você não perder tempo naquela questão que está capciosa, que você tem que fazer várias coisinhas para chegar no resultado. Quando essas questões, quando a gente tem 2 porcentagens na questão, você vê lá, 2 porcentagens e um total. 2 porcentagens de, por exemplo, as pessoas que vieram, as pessoas que foram e o total de pessoas. Sempre que você vê isso, ou uma soma, você vai usar a regra do cadinho. Coloquei aqui um exemplo prático, mais rápido, mais
Lógico que na questão da gente veio bem mais elaborado, né? Coloquei aqui, por exemplo, 15% e 25% do total de 800. É como se fosse 15% das pessoas estudaram para a prova, 25% não estudaram, e o total dessas pessoas, dos alunos, eram 800. Aí eu quero saber cada um individual, quantos foram, quantos participaram. E aí vai, ó. Se eu quero saber, por exemplo, desses 15, quantos foram aprovados, desses 25, quantos foram aprovados. Então eu dei 2 porcentagens e um total. Vamos lá para a regra do cadinho. Como é? Eu vou pegar esse 15, vou pegar esse 25, e aí eu vou lindamente acrescentar um K. O que é esse K? O cadinho. Um K em cada um. E o total, né, 800? Pronto. Beleza. Eu quero saber desses 15 e desses 25, quantos foram aprovados, por exemplo. Aí, do total de 800. Então, vou pegar 15K mais 25K e vou igualar o total, que é 800. Aí, somando esses dois, ó, vai dar 10, 40K de 800. K vai ser 800 dividido por 40. Vou simplificar, 80 dividido por 4 vai dar 20. Esse 20 não é minha resposta final. Eu quero saber de 15% quanto é e quero saber de 25%. Por isso que eu digo cadinho. Eu agora vou ver o cadinho desse e o cadinho desse. 15 vezes 20. Quanto é que vai ser esse de 15K? Multiplicando vai dar 30, né? Ó, 15 vezes 2 e eu acrescento 0, 300. E 25 vezes 20. Multiplicando dá 50, aqui 25 vezes 2, acrescento 0, 500. Então, de 15%, 300 foram aprovados, de 25%, 500 foram aprovados. Professora, e aí, nesse caso, ele quer saber o quê? Ele quer saber quantos da porcentagem individual, entendeu? Te deu um total e 2 porcentagens. E essa é a regra do cadinho, só vai aplicar nesse caso, que tem 2 porcentagens e uma soma ou um total. Aí você já corre pro cadinho que você não tem perigo de errar. E para você confirmar que você não errou, é só você somar 300 com 500, que vai dar exatamente o total, que é 800. Então aí você vai ter certeza que você acertou sua questão. Beleza? Nas questões que eu separei, eu botei cadinho para você entender como é que funciona. Vamos lá para a primeira questão. Resolver a primeira questão. O salário de um vendedor de carros é de uma parte fixa de 1.200 mais 5% sobre suas vendas mensais. Caso ele venda 2 carros durante todo o mês, que custam 55 mil cada, qual será o seu salário naquele mês? Vamos lá. Ele disse que o total, deixa eu riscar aqui que eu adoro, é 55 mil cada. E era 2 carros, né? Ó, caso ele venda 2 carros que custam 55 mil, primeira coisa que eu tenho que saber, 55 mil vezes os 2 carros que ele vai vender. Então, a primeira coisa é saber que se ele vender 2 carros, ele vai apurar 100. Opa, deixa eu apagar aqui bem rapidinho. Ele vai ganhar 110 mil. Beleza? Então, já encontramos aí, se ele vender 2 carros, a 55 mil. Só que não é isso que ele quer. Ele diz que o salário dele é 1.200, mais 5% sobre as suas vendas. Aí ele quer saber qual será o salário daquele mês. Já sabendo que se ele vender 2 carros, é 110. Então, eu vou calcular 5% de 110 mil. Entendeu aí? Encontrei primeiro a quantidade, que seria dos carros. Agora eu vou calcular 5% de vezes 110 mil. Professor, eu poderia fazer direto? Pode, gente. Isso aí é muito fácil. Eu posso pegar que se eu sei de cabeça, entendo mais ou menos sobre porcentagem, eu vou saber o quê? Quanto é 10% de 110 mil? Calculo os 10% e 5 é a metade. Pronto. Mas no caso aqui, eu quero te explicar como é que eu faço resolvendo por forma de fração. Vamos lá. 5 sobre 100 vezes 110, ó. Eu vou logo simplificar aqui para facilitar a minha vida, ó. Pronto. 5 vezes 1.100 vai dar 5.500. 5.500. Esse aí, ó, 5.500 é a resposta final? Vixe, professora, não tem nem um 5.500 aí. Não, porque não é a resposta final. Ele tem a
fixa dele. Todo mês ele recebe 1.200, independente da venda dele ou não. Só que nesse mês ele vendeu 2 carros de 55 mil e apurou 5.500. Então ele vai receber o quê? Ele vai receber 5.500 mais o salário fixo dele, que é 1.200, que vai ser o quê? 6.000. Aqui, ó, a multiplicação é 5.500, né? 6.700. 6.700. É isso aí. Fala aqui, 6 horrível. 6.700. Então, o gabarito aqui da minha questão, 6.700, gabarito letra C, marquei, corri para o abraço, correta a questão, vamos para a próxima. Questão 2, uma cartela de adesivos que era vendida a R$ 7,50 passou a ser vendida a R$ 6,25. Logo, das alternativas abaixo, a que mais se aproxima do desconto dado sobre os R$ 7,50 a cartela de adesivos era vendida a R$ 7,50, passou a ser vendida a R$ 6,25. Então, se era R$ 7,50 e passou a ser vendida por R$ 6,25, a gente teve um desconto aí de quanto? A gente teve um desconto de R$ 7,50 menos R$ 6,25, ficou R$ 1,25 de desconto. Beleza? Já grava isso aí. Só que aí ele quer saber a que mais se aproxima do desconto dado sobre os 7,50. Então, para mim saber quais se aproxima mais do desconto dado sobre os 7,50, deixa eu apagar aqui, para você entender. Vou até mudar a cor. Então, vamos lá. A gente encontrou que o desconto era 1,25, mas ele quer saber dado sobre os 7,50. Então, aqui eu vou dividir por 7,50. Beleza? E aí, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar dividindo 1,25 dividido por 7,50, a gente vai encontrar aproximadamente 0,166666 e vai por aí. E aí ele queria o valor que mais se aproxima do desconto em porcentagem. Você está vendo aqui que as respostas estão todas em porcentagem. Então, para me transformar um número decimal, a gente já aprendeu 0,16 6 e por aí vai, eu vou multiplicar por 100. Menino, meu 6 está lindo, não tá não? Mas é isso aí. Vou multiplicar por 100, vai ficar andando 2 casas, né, ó. 16, aqui eu tenho esse 66, eu vou botar 16,66%. Aí ele quer saber o valor que mais se aproxima. O 15 é abaixo demais. O 13 também, o 9 também, o que mais se aproxima, tá mais perto de chegar no 17%, não é isso? Então, o gabarito é letra A. Então, preste atenção nesses bizu aqui da questão, para tu não ficar doido na hora da prova. Ele não quer o valor exato, ele quer o valor que mais se aproxima do desconto, beleza? Bora para a próxima questão, questão 3. Para fazer uma transferência bancária, um banco cobra uma taxa fixa de R$ 7,00 mais 1% do valor total da transferência. Legal essa aqui. Se uma pessoa faz 2 transferências, uma no valor de 1.800 e outra no valor de 300, então o valor cobrado pelo banco em reais para efetivar as transferências é. Beleza, ele disse que toda transferência ele vai cobrar. Vamos lá, vamos prestar atenção no que a questão está pedindo. Toda transferência ele cobra 1% a mais do valor. Tem a taxa fixa de 7, mas tem 1% do valor total da transferência. Beleza? Então ele fez uma transferência de 1.800, então eu vou querer 1% de 1.800. Beleza? E ele fez outra no valor de 300, então eu vou querer 1% de 300. Olha que legal. Então, eu vou calcular aqui, vou mudar aqui a cor. 1% de 1.800, eu vou encontrar 18, muito fácil. Por quê, professora, que tu encontrou 18? Porque eu dividi por 100, entendeu? E aqui, ó, 1% de 300, eu vou encontrar 3. Então, eu encontrei que é R$18 a mais, quando a gente faz uma transferência de 1.800, e R$3 a mais quando a transferência é de R$300. Beleza? Acabou aí? Aí a galera o que quer fazer? Somar 18 mais 3 e correr pro abraço achando que a questão ia marcar alguma questão errada aqui. Beleza, a gente não encontrou que é só isso aí. Ele disse que o banco cobra uma taxa fixa de R$7. Mais isso aí. Então, vamos lá. Vai ser 7 mais 18. Não é isso? Vai ser 25. E vai ser 7 mais 3, que é 10. Logo, a soma aqui de 25 e 10, ele vai pagar 35 dessa taxa aí. E aí, qual a questão que vai ser? É menor que 24? Essa questão é tão capciosa, porque se você somasse 18 com 3, você ia marcar A. Entendeu? Se você pegar só os dois, 18 com 3, você ia marcar A, mas esquecesse da taxa fixa.
Tem que somar a taxa fixa, depois somar os dois, e aí ver que é 35, e aí saber que ele é maior que 34 e menor que 39, gabarito, letra D, marcou, corre para o abraço, acertou a questão. Questão 4. Quantidades iguais de soluções de álcool etílico, uma de 70 e outra de 50, foram misturadas obtendo uma nova solução. Obteremos uma nova solução de álcool A. Olha aí que legal. Lá vem a questão que a gente estava querendo. Ó. Aqui a gente... Olha isso. Essa questão é uma questão que não precisa nem de cálculo, gente. São uma quantidade de 70%, outra de 50%, foram misturadas. Se elas foram misturadas, eu peguei os 70 e os 50. Eu misturei eles dois, não é isso? Então, somei eles dois. Foram misturadas, foram somadas, obtendo uma nova solução. Aí eu encontrei aqui, ó, 120. Aí agora eu quero dividir de novo. Se eu dividir, olha como é óbvio, eu não precisava nem de cálculo. Se eu encontrei 120% e agora eu quero saber uma nova solução e álcool, eu vou dividir as duas soluções que eu misturei primeiro por 2 e eu vou encontrar 60%. Olha aí que legal. É só isso, professora? É, porque o que ele disse? Ele misturou, depois ele dividiu. Olha que legal. Dividiu as duas soluções, dividiu por 2, dividiu por 10. Beleza? Então é por 2 porque as duas soluções foram misturadas, depois elas foram divididas. Antes era 70 e 50, mas como se misturou, virou uma nova solução, porque ele disse, ó, obtendo uma nova solução. Agora, se ele dissesse, foram insolúveis e você fosse dividir, ia ser a mesma coisa, ia voltar por 70 e por 50. Beleza? Então aqui, essa questão aqui, ela é muito mais interpretação de texto do que questão de porcentagem em si. Você entendendo a interpretação da questão, você acerta e corre para o abraço. Beleza? Questão 4 foi. Vamos para a questão 5. Em uma eleição com apenas 2 candidatos, o mais votado recebeu 70% dos votos e ele obteve 2.000 votos a mais do que o outro candidato. Não houve votos brancos ou nulos. O número de pessoas que votaram nessa eleição. Olha que legal. Foram 2 candidatos. Essa questão aqui a gente pode aplicar cadinho porque ele subentendeu que tinha outra porcentagem aí, que é justamente, ó, os votos a mais do que o outro candidato. Ele deu 2 candidatos e disse que um recebeu 70. Se é 100%, o outro recebeu 30, tá bem óbvio. Posso usar cadinho aí, porque eu tenho um subentendido aí, que é 2 porcentagens e um total desse 2.000. Beleza? Esse 2.000 aqui, ele não tá dizendo que é o total, na verdade. Ele tá dizendo que recebeu 2.000 votos a mais do que o outro candidato. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que entender que o 70 por 70, né? Botar logo aqui, e o 30. Só que esse 30 aqui, eu não vou colocar como total. Vou botar aqui os K logo na frente. Esse 30 aqui, que é justamente para completar os 100, ele foi, ó, 2.000 votos a mais. O 70 recebeu 2.000 votos a mais do que o outro candidato. Então, como é que eu vou botar aqui na questão? 70K recebeu 2.000 votos a mais, 2.000. E isso aqui, ó, do que o outro candidato. Então, o que é que tá dizendo? Na soma, eu vou pegar o 70 e o 30, peraí, eu esqueci aqui, e somar isso com 2.000 para poder encontrar o número de pessoas que votaram nessa eleição. Vamos lá. 70K, eu posso botar 70K menos 30K e colocar o 2.000 aqui, deixar aqui. Aí eu vou encontrar 40K, 2.000. K vai ser igual a 2.000 dividido por 40. Posso logo cancelar aqui, ó. 200 dividido por 4. Eu vou encontrar 50. Esse K não é o valor final. Ele quer saber o número de pessoas que votaram nessa eleição. Então, teve as pessoas de um candidato, 70, e teve de outro candidato. E eu encontrei essa constante aqui, que é o K. Então, 70 vezes 50... e 30 vezes 50. Eu vou encontrar 35,00, né? 3.500. E eu vou encontrar 15,00, 1.500. E aí, ó, para me saber o total, eu vou somar 3.500 mais 1.500 e vou encontrar 5.000 pessoas que votaram nessa eleição. Teve as que votaram em um. Agora, o que é que eles fazem às vezes na questão? Eles dizem, eu quero saber quantos votaram no candidato A.
entendeu? Quantos votaram no candidato B? Aí a gente sabe, no candidato A foi 3.500 e no B 1.500. E o total, 5.000, gabaritos, letra D. Vamos para a última questão, questão 6. Ó, facinha, só para você entender, cálculo de porcentagem. No cálculo de 20% de 1.500, obtém 20% fácil. Opa, peraí, botei 1.000 aqui embaixo. 20% de 1.500. Muito fácil. Poderia fazer também por partes se você quisesse, mas eu estou te explicando a forma de fazer em fração, beleza? Vamos lá. Aqui, ó, já posso cancelar esse zero com o de baixo aqui, ó. Vai ficar 15 vezes 20, vai dar 300 sobre 1, ó. Então, valor 300. Muito fácil. Gabarito letra B. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todos os passo a passo dos seus estudos. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo, você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.